Meu irmão, minha irmã, estamos no quarto módulo do Apocalipse. Esta é a segunda série de vídeos desse quarto módulo. Nós já falamos da abertura, focando o primeiro verso do livro do Apocalipse. Seguimos uma sequência do segundo módulo falando sobre as diferentes acepções dos tempos para compreendermos o Apocalipse. Falamos sobre as aflições e a glória que há de vir, um prelúdio de como perceber o Apocalipse, e agora estamos falando sobre a profecia. Como que nós devemos abordar a palavra profética? Nós estamos aqui tínhamos falado sobre a exigência de buscar com diligência o tesouro escondido, como devemos ler a Bíblia e como devemos nos deixar ser transformado por aquilo que estamos lendo, já que a Bíblia deve ser autoridade sobre nós. Agora vamos olhar como se dá a palavra profética. Para compreendermos as profecias, nós temos que ter a palavra profética como um mapa e um roteiro, para que nós possamos compreender. Note o seguinte: para o homem natural, aquele que não tem a revelação de Deus como guia, a história acontece sem nenhuma intervenção divina. Não sei se você já teve a experiência de estar diante de um jornal televisado e olhar o repórter falando a notícia e tentar verificar se existe em qualquer expressão do repórter ou qualquer menção que o repórter faça sobre Deus. Você verá que não há nenhuma palavra acerca de Deus quando se está dando uma notícia neste mundo. Não há nenhum tipo de cogitação acerca de Deus. Vamos ver se eu encontro rapidamente aqui um salmo que pode nos falar a respeito dessa percepção que o mundo tem de não encontrar Deus em coisa alguma. Então vamos ver aqui. Não há Deus. Em Salmos. Não há Deus, nós vamos encontrar isso no Salmo de número 14. Vamos lá. Olha só o que diz o Salmo de número 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Todas as suas cogitações são estas: não há Deus. Então, o mundo em que nós vivemos, ele vê a história sem nenhuma intervenção divina. O homem espiritual, por outro lado, ele vê a história como uma advertência e ele vê a profecia como uma bússola. De novo, o homem espiritual vê a história como advertência e vê a profecia como bússola. Por exemplo, nós vemos a história do Êxodo. Israel estava prisioneiro no Egito. Depois eles saem do Egito e cruzam pelo deserto até chegar à terra prometida.
Agora, olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 3. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 3. Diz assim: hoje, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Então note o seguinte: eu e você somos instados a estudar a Bíblia. A Bíblia conta histórias. Estas histórias são para nós advertências. E o autor aos Hebreus está dizendo: lembra daquela história? Se você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo, então não endureça o seu coração como eles fizeram naquela época, porque houve consequência para eles. Eles morreram no deserto. Então, observa uma coisa. Você que está me acompanhando, se você está entendendo o meu raciocínio, esteja curtindo esse vídeo dizendo: eu entendi o que você falou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11. Olha o que diz o autor aos Hebreus, em Hebreus, capítulo 3. Ele diz: não endureça o coração de vocês como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Agora, olha o que está em 1 Coríntios 11. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Ele está dizendo: vocês estão participando da ceia, estão sendo displicentes e não estão percebendo que está havendo uma consequência. Portanto, a história traz para nós advertência. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Se você encontrou, curta esse vídeo dizendo: eu encontrei. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 4. Se você me acompanha nos estudos que eu faço, você tem que manejar a Bíblia com grande rapidez, porque eu vou falando baseado nas Escrituras. Então leia. Ouça o que está em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como que você é? Você é um dormente? Você olha para tudo em sua volta e diz: sempre foi assim, sempre vai ser desse jeito, nada vai mudar? Você está percebendo os sinais da vinda do Senhor? Ou você está inconsciente acerca dos eventos proféticos? É dormente? Eles deliberadamente esquecem. É o que está no verso 5 de 2 Pedro. Ou será que você é um guerreiro? Olha como é o guerreiro, aquele que observa com atenção a palavra profética e se dedica a compreender. Olha o que está, como funciona o guerreiro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Se você está com sua Bíblia aberta, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, curta o vídeo e declare: eu estou no texto. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar
com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Eu pergunto para você, você está sendo despertado na sua mente? Porque há uma maneira de ensinar o evangelho que objetiva emburrecer a pessoa. Pastor César, como que o evangelho pode ensinado levando a pessoa a emburrecer? É simples. Se você vai no culto, ouve uma palavra e ela não te leva a pensar, você sai emburrecido, porque a palavra entrou aqui e saiu aqui e você não medita naquilo que você está ouvindo. Então, você vai emburrecendo. Agora, se você ativamente presta atenção na palavra, vai na sua Bíblia, lê o que está escrito, compara com o que foi dito, então você está lendo, ouvindo ativamente. A sua fé está em desenvolvimento. Agora, sabe por que as pessoas não são, como eu vou dizer, incentivadas a levar a Bíblia na igreja? Ou abrir a Bíblia na igreja? Porque se elas abrirem a Bíblia na igreja, vai perceber que o que está sendo ensinado no púlpito é contrário ao que está na Bíblia. Então, quando a pessoa quer manipular a palavra, o que ela diz? Ela faz. Ela diz assim, leia, vamos abrir a Bíblia para ler o versículo tal. Aí você lê. Agora fecha a sua Bíblia que eu vou explicar. O que ele está dizendo? Eu não tenho compromisso com o que está escrito, o que acabou de ser lido. Então você pode fechar a sua Bíblia, porque eu vou para outro lugar e não vou mais voltar ali. Então eu não tenho compromisso com o texto que eu leio. E aí você diz, se o pastor não tem compromisso com o texto que ele lê, por que eu vou levar a minha Bíblia ou vou acompanhar o que ele diz na Bíblia? Então há um emburrecimento das pessoas. Elas não são levadas a entenderem a verdade. Elas desconhecem os eventos proféticos, estando adormecidos, sem preocupar-se com os acontecimentos que sobrevêm como sinais proféticos. Muitos deles zombam da palavra de Deus. Agora, olha como é o guerreiro. Ele tem a palavra profética como mapa, com tal profusão de detalhes, que faz da palavra profética o seu guia seguro para caminhar como peregrino, sabendo para onde o mundo está caminhando. Você sabe para onde o mundo está caminhando? É preciso nós termos o discernimento através da palavra profética para onde o mundo caminha. Estudar a palavra profética exige, vamos ver aqui, estudar a palavra profética exige desenvolver destreza profética. Olha só, quando você está no videogame, você está jogando videogame, certo? Dizem que alguns exércitos utilizam videogame para treinar um soldado. Então você deve aprender o mover profético para treinar a sua mente a discernir o mundo que você vive. Aprender com o mover profético no Egito no tempo de Faraó. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 41, versículo 25 a 27.
Se você encontrou primeiro do que eu, curta esse vídeo. Gênesis 41, versículo 25 a 27. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas serão também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Aí você diz assim, pastor César, isso foi lá no Egito. Deus falou a Faraó no Egito o que ele haveria de fazer: 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Mas aquela palavra foi uma palavra profética consequente. Porque o que fez Faraó? Ele se preparou nos 7 dias de fartura para enfrentar os 7 dias de fome. E aí eu pergunto para você: você leu o livro de Apocalipse para enfrentar os dias difíceis que estão por vir? Aí você vai me dizer assim, pastor César, de que dias difíceis você está dizendo? Vamos para o Salmo de número 2. Se você encontrou, curta esse vídeo, demonstrando que você está acompanhando comigo na Bíblia a exposição que eu estou fazendo para você. Salmo, capítulo 2, versículo 2 e 3. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Entenda o texto. Aqui está dizendo que os governantes deste mundo lutam contra Deus. Você pode dizer, pastor César, como assim? O mundo vira entre a direita e a esquerda. A direita e a esquerda. Aí você pensa assim, a direita vem para libertar, a esquerda vem para aprisionar. Então, quando a esquerda vem, ela destrói, quando a direita vem, ela conserta. Essa é uma visão das coisas. Mas, quando vem a esquerda e depois vem a direita, o que de fato acontece? Qual é a verdade por detrás do movimento? A esquerda é a favor do trabalhador. Quando ela vem, ela tira direito do trabalhador. E aí você diz assim, não, mas a esquerda protege o trabalhador. Na prática, ela tira, porque você não vai imaginar que alguém da esquerda vai tirar algo a favor do trabalhador, então ela tira. Aí a esquerda cai, vem a direita. O que a direita faz? Ela tira o direito dos empresários. Você fala, não, ela favorece os empresários. A impressão que dá é que ela vem e favorece os empresários, mas nos bastidores ela tira o direito dos empresários. Quando chegar a besta, a esquerda e a direita vão se unir e entregar o seu poder à besta. E quando você olhar, você perceberá que o empregado não tem liberdade, o empregador não tem liberdade, está tudo manipulado na mão da besta. É o fim da história. Então, se você não tem o discernimento profético, você vai pensar que a briga está lhe favorecendo, quando por baixo do pano a briga está escravizando você. Colossenses capítulo 1,
versículo 9 e 10. Se você encontrou, vai curtindo esse vídeo, demonstrando que você está me acompanhando na sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu pergunto a você: você cresce no pleno conhecimento de Deus? Você é incentivado a crescer no pleno conhecimento de Deus? Você é incentivado a frutificar em toda boa obra? Você é incentivado a viver de modo a agradar o Senhor? São perguntas que nós precisamos fazer. Aquele que estudar com afinco a palavra profética será tido por bem-aventurado, porquanto estará capacitado a assumir seu posto como guerreiro na última hora diante do trono de Deus. Então, eu faço a você a pergunta: você tem estudado a palavra de Deus para se preparar como um guerreiro para a hora da batalha final? Vamos analisar a soberania divina e a transitoriedade humana. Vamos lá. Nós precisamos conhecer a soberania divina. Então, vamos ler Isaías capítulo 46, o versículo de número 10. Se você encontrou, Isaías 46, versículo 10, esteja curtindo esse vídeo. Se você é mais rápido do que eu encontrando, esteja curtindo. Isaías 46, eu estou no 54, 50, 49, 46, versículo 10. Olha o que Deus disse. Nós estamos falando da soberania de Deus. O que desde o princípio anuncio, o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nós temos que entender que a vontade de Deus é uma vontade prevalecente. Isaías 44, o versículo de número 24. Se você encontrou, esteja curtindo. 44, 24. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Deus é soberano. Ele criou os céus e a terra e não havia ninguém para lhe dar opinião. Então, nós temos que entender esta soberania de Deus. Olha o verso 25. Eu que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Você está observando como funciona a soberania divina? Ele faz com que os sinais que os mentirosos disseram que haveria de acontecer
não aconteça. Ele coloca o sábio em loucuras. Quando a pessoa faz o plano e o plano não acontece, o que Deus está dizendo? Eu torno o sábio no seu proceder loucura. Olha a Isaías 44, 26. A soberania de Deus na proclamação da palavra. E que confirmo a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Deixe-me explicar algo para você. Você pode olhar para mim, que estou aqui falando a palavra de Deus, e você pode dizer assim: Pastor César, você não está convencendo ninguém. O que Deus diz aqui? Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Como eu entendo isso aqui? Quando eu falo, a palavra de Deus vai, não volta vazia, faz o que agrada a Ele. A minha responsabilidade é transmitir a palavra com fidelidade. A palavra do Senhor que vai, ela trabalha no coração de quem ouve. Então, por que eu vou ligando um texto bíblico ao outro? Porque a autoridade da minha fala está na palavra que eu anuncio e não na minha capacidade de transmiti-la. Eu, diz a palavra, confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Assim, se eu falo e o Senhor quiser, Ele vai fazer você aceitar e receber a palavra que eu transmito. Se Ele não fizer isto, é loucura o que eu estou falando. Não tem finalidade nenhuma. Então eu tenho que falar no temor de Deus, orando para que a palavra faça o que lhe agrada. Olha o verso 28 de Isaías 44. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Eu já trabalhei na política, já exerci cargo de secretário municipal. Quando eu tinha que conversar com o prefeito, como é que eu agia? Eu dizia: prefeito, temos que fazer isto ou podemos fazer isto. Qual é a sua decisão? A ou B? E eu ficava quieto. O prefeito falava: a minha decisão é A. Era a melhor decisão. Eu ia junto. Ele falava assim: a decisão minha é B. Era a pior decisão. Eu ia atrás para amenizar o dano. Ok, então ele pode escolher A ou pode escolher B. Mas como eu conheci o meu Deus, a palavra do prefeito era para mim, uma porta aberta ou uma porta fechada. Se ele dissesse sim, a porta estava aberta. Se ele dissesse não, a porta estava fechada. Por quê? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a Bíblia diz em Provérbios: Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Aqui está dizendo: eu digo de Ciro, ele é meu pastor, ele cumprirá tudo o que me apraz. Então eu dizia: Deus, o Senhor tem o prefeito nas tuas mãos. O que ele decidir, eu o recebo como tua palavra. Se a palavra do prefeito é não, a tua palavra é não. Se a palavra do prefeito é sim,
a tua palavra é sim. Aí acontecia uma outra coisa. Eu chegava para o prefeito e dizia: prefeito, tem a decisão A e tem a decisão B. Qual é a tua decisão? Ele dizia: a minha decisão é a B. Qual era a decisão que eu queria que ele tomasse? A A. Ok, ele disse não, ele pegou a B. Mas se é a palavra de Deus, no meio do caminho ele muda de ideia e faz a A. Então eu nunca fui subordinado ao prefeito. Eu era subordinado à voz de Deus na boca do prefeito. Quando eu trabalho, eu não sou subordinado aos homens. Eu sou subordinado à voz de Deus sob a autoridade que está sobre mim. Isto é entender a soberania de Deus. Vamos ler Isaías 45, o versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ou seja, Deus pode me enriquecer, Deus pode me empobrecer. Ele levanta e ele abate. Ele é soberano. Se alguém está de pé, para o seu Senhor está de pé. Se alguém está caído, para o seu Senhor está caído. Então eu tenho que entender a soberania de Deus. Isaías 45, o versículo 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Com isso, ele está dizendo que todos terão que um dia se dobrar diante dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Fim da história. Isaías 46, o versículo 10. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Então, quando você está estudando a palavra de Deus, você tem que conhecer os determinantes de Deus. Se ele disse, vai acontecer, não tem quem impede. Operando Deus, quem impedirá? Agora, eu pergunto para você, você se coloca debaixo da soberania de Deus ou da transitoriedade humana? Vamos entender a transitoriedade do homem. Eclesiastes, capítulo 1. Se você encontrou primeiro que eu, curta o vídeo, versículo 14 e depois o 17. Olha o que está escrito. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Olha o contraste entre a obra de Deus e a obra do homem. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Verso 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Tudo que nós fazemos é correr atrás do vento. Eu fui secretário em uma prefeitura e ali eu desenvolvi, através da informática, um programa de computador que fazia com que tudo trabalhasse muito rapidamente. O gestor tinha todas as informações na mão. Eu pensei comigo, está tudo tão bem organizado que quando o outro chegar, ele vai ter tudo pronto e fazer um bom governo. Mas acontece que está
Eu creio que em Eclesiastes, escrito assim: vaidade ao trabalho, porque você não sabe se depois de você vai vir alguém melhor do que você ou pior do que você. E veio alguém pior do que eu. No ano seguinte, em 2 meses, ele desfez tudo que eu deixei pronto. E o governo virou uma bagunça. Aquele prefeito que na gestão anterior saiu com 80% de popularidade, naquela gestão saiu com 20%, porque ele desfez tudo que estava feito e aquilo trabalhou contra ele. É isso que a Bíblia diz: correr contra o vento, correr atrás do vento. Então, a transitoriedade humana funciona desse jeito. Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. O fim da obra humana é vaidade. Olha o verso 16. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Você fez uma grande obra e tudo cai no esquecimento. Vamos para Eclesiastes, capítulo 2, versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Você faz um bem enorme, mas quem vem depois de você aproveita tudo o que você fez e você fica a ver navios. Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 19, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. A morte leva tudo embora. O homem nasce nu e quando morre, ele morre com a roupa do corpo. Depois que tudo apodrece, fica dentro do caixão, ele vira pó. Ele não leva nada para outra vida dos bens materiais que ele acumulou. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, diz assim: então vi todo o trabalho e toda destrezas em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Quantas pessoas não fazem a sua ambição ser igual ao seu concorrente? E também isso é vaidade, correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. O sonho também é vaidade. Verso 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Por fim, Eclesiastes capítulo 5, o versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. O que estamos falando aqui? Deus é soberano na sua obra, o que ele fala se cumpre. E ele fala com antecedência, para que todos saibam que ele é Deus. O homem é transitório na sua obra, e tudo que ele faz nesse mundo é correr atrás do vento. Quando ele acha que tem, foge de suas mãos. Vaidade. Tudo é vaidade.
Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7 e o versículo 8. Eclesiastes 12, 7 e 8. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E aí, você tem que aprender a reconhecer a transitoriedade do homem. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Esta é a palavra do Senhor. Deus é soberano e Ele está dizendo que o mundo caminha para um tempo em que todas as coisas serão chacoalhadas, balançadas. E aí eu quero lembrar para você o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que nos adverte, que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez, por toda, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por toda, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, nós, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um Deus consumidor. Eu não sei se você leu uma notícia de que a Terra está se dividindo ao meio. A Terra está se partindo ao meio. Aqui está uma pesquisa realizada por cientistas da Turquia e do Canadá. Revelou que placas tectônicas no fundo do Oceano Pacífico estão se fragmentando antes de chegarem às zonas de subdução, área onde uma placa afunda sobre outra. Antes, acreditava-se que essas placas permaneciam rígidas até esse ponto, mas novas imagens mostram que elas estão se partindo antes do esperado, o que pode gerar impactos sísmicos e ambientais. Os pesquisadores analisaram imagem de 4 grandes platôs submarinos, o Tonga, Java, Stantiski, Res e Manihiki, e identificaram sinais claros de rachadura, indicando que essas estruturas estão sendo esticadas ao longo do Pacífico. Esse fenômeno ocorre devido às forças exercidas pela zona de subducção, que gera tensões capazes de enfraquecer as placas.
A fragmentação das placas pode aumentar o risco de terremotos e de tsunami. Vamos ler de novo? E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Isso é Bíblia. Agora vamos ler a notícia? A fragmentação das placas pode aumentar o risco de terremotos e tsunami em ilhas e regiões costeiras que antes apresentavam grande atividade sísmicas. No entanto, os cientistas ressaltam que, apesar da descoberta, a chance de eventos catastróficos ainda são consideradas baixas. Mas a Bíblia está dizendo que esse dia vai chegar. E a notícia está dizendo que a Terra está se fragmentando e vai aumentar o número de tsunami, o número de terremotos, como já tem aumentado. Explosões solares estão afetando a Terra e quando acontecem as explosões, em seguida nós temos terremotos maiores na Terra. Tudo isso para dizer para você, nós precisamos estudar a palavra profética com entendimento. E não é fácil estudar a palavra profética. Veja só, eu estou no 4º módulo. O primeiro módulo, abertura, eu produzi 3 vídeos de 40 minutos. O segundo módulo, os tempos, eu produzi 3 vídeos de 40 minutos. 4, 5, 6. O terceiro módulo, aflições e glória, eu produzi 4 vídeos de 40 minutos. E agora eu estou no segundo vídeo de 40 minutos no 4º módulo. E eu estou só começando a falar sobre Apocalipse. Estou no verso 1 do Apocalipse. Não sei quando eu vou chegar no capítulo 12. Nesse ritmo, talvez vai levar um bom tempo para eu chegar lá. Mas isso é para demonstrar que nós temos que ter diligência no estudo da palavra. Não é coisa fácil. É por isso que muitos não estudam a Bíblia com a devida propriedade e são como cegos conduzidos por cegos. Eles acham que o seu guia está levando a algum lugar, mas vão descobrir tardiamente que eles não chegaram a lugar nenhum. Eu me lembro quando pequeno, Deus me deu um sonho, um ônibus andando em baixa velocidade. Dentro do ônibus, um motorista e todos os passageiros vestidos de branco. E o ônibus foi e foi. O problema é que o ônibus ia ao encontro de um paredão e ele não parava. E quando eu vi, o ônibus bateu naquele paredão. E à medida que o ônibus ia avançando contra o paredão, sendo esmagado, todos os que estavam vestidos de branco sangravam. E aí eu olhei para a cara do motorista, se desconfigurou e apareceu a cara de um monstro. Eles achavam que quem estava guiando eles ia para um local seguro, mas estava indo contra um paredão. É por isso que a Bíblia diz: desperta você que dorme, levanta-te de entre os mortos e deixa Cristo esclarecer você. E não é com pouca coisa que você terá o seu esclarecimento. Você tem que ser diligente e mergulhar na palavra profética. Eu vou salvar esse vídeo para poder subir. Se fez sentido, curta, compartilhe. Alguém precisa ser despertado também. Salve, para você rever os textos bíblicos que eu citei. Siga-me, para que possamos crescer juntos na graça de Deus. Escreva,
contando as suas impressões, como estas palavras estão afetando você ou mudando a sua maneira de pensar. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.